O Twitter anunciou que mudará seu sistema de recorte automático de imagens. A plataforma foi acusada de racismo por, supostamente, privilegiar fotos de brancos. Em setembro, internautas alegaram que ao postar diferentes imagens na rede social, a prévia da publicação dava destaque a pessoas brancas. Dessa forma, a empresa garantiu que, em vez de usar técnicas baseadas em aprendizado de máquina para recorte de imagens, vai desenvolver ferramentas que mostrem aos usuários como as fotos em suas postagens ficarão quando aparecer uma prévia da publicação. De acordo com o Twitter, a ideia é diminuir a confiança nos algoritmos e dar mais espaço para decisões dos próprios usuários. Introduzido em 2018, o corte automático de imagens do Twitter utiliza uma rede neural que prevê onde uma pessoa média olharia primeiro ao visualizar uma foto. Assim sendo, é feito o corte, evitando que as imagens ocupem muito espaço no feed. Em meados de setembro deste ano, usuários começaram a se queixar da ferramenta. Segundo eles, a plataforma sempre seleciona rostos de pessoas brancas nas fotos, mesmo em meio a uma quantidade maior de pessoas negras. Embora tenha anunciado as mudanças na sexta-feira, o Twitter não revelou quando elas começarão a valer. E aí, Fiuza, começo com você. O que achou dessa decisão anunciada pelo Twitter, Fiuza? Não, essa gente está doente, né? Esses demandantes aí, eles estão mergulhados profundamente numa neurose, que eu não vou nem dizer que é uma neurose racial. Eles estão mergulhados numa neurose de total desconexão com as razões de viver, com os valores da vida. Né? Eles estão, de fato, trabalhando por objetivos fictícios. Né? Quer dizer, realmente, Vitor, a gente está chegando a uma sociedade que está estragando um avanço civilizatório de décadas. Eu vou botar aí meio século. Né? Vamos botar ali os anos 60, contra a cultura, um momento em que realmente o lado arcaico e reacionário do século XX foi sendo ali contraposto, né, pela modernidade. E essas pautas, racial, sexual, elas emergiram com muita força. Então a gente tem aí meio século tranquilamente de luta para harmonizar, não para separar. E pessoas que estão culpando agora o algoritmo de racismo, essas pessoas elas estão absolutamente miseráveis nos seus propósitos de vida. Né? Elas estão procurando formas de patrulhar. Né? É uma indústria da patrulha. O que eu acho que é mais importante dizer é o seguinte: o Twitter, assim como outras grandes plataformas de rede social, são a revolução moderna. Né? Revolução moderna. Todos nós devemos essas Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Todos nós devemos uma parte do que a gente faz, do que a gente vive hoje, a revolução dessas plataformas, que por sua vez devem também à revolução tecnológica que as precedeu e permitiu esse banho de participação, de democracia. Então, o que eu digo ao Twitter é o seguinte: virar refém desses grupos de boicote, grupos de patrulha, grupos de estigmatização, né? Está aí a lei no Brasil, lei da mordaça, que o próprio Twitter já se manifestou preocupado, porque é uma lei autoritária, né, de um despotismo desvairado, que quer obrigar essas plataformas a ter instâncias checadoras de tudo, que é humanamente impossível. Elas vão à falência se elas precisarem operacionalizar tudo isso. E o que acontece? As plataformas, ao mesmo tempo, ficam empurradas por o que elas acham que pode ser uma oportunidade de mercado, que é agradar o que seria essa indústria politicamente correta, decadente, decrépita, reacionária, né, mesquinha, que só pensa em controlar os outros, indo contra a natureza dessas plataformas, que é a democratização. Twitter, você não pode cair nessa. O que aconteceu nos Estados Unidos, na campanha agora presidencial. A campanha do presidente da República postou uma informação, né, um dado sobre a baixíssimo risco na infância de se pegar
a Covid-19 e se desenvolver perigosamente a Covid-19. O Twitter suspendeu, mas não suspendeu a postagem, não, suspendeu a conta de campanha do presidente da República, porque um checador veio lá e disse, não, ele está desinformando. Ele está o quê, então, né, Vitor? Vamos traduzir ao pé da letra. Ele está, dessa maneira, contrariando uma cartilha, né? Então, os checadores, os senhores da verdade, eles seguem uma cartilha. Se você pegar assim, tudo que é checado, pega 90%, vai. 90% do que? Checamos, concluímos, carimbamos. É exatamente o que você encontraria num panfleto do PSOL, por exemplo, né, para citar uma agremiação partidária que é estritamente demagógica no que parece ser um politicamente correto. Então, as plataformas como o Twitter não podem cair, não podem ficar reféns desse tipo de campanha, porque isso vai enfraquecer o grande trunfo deles, que é a democracia. Nunca é racista ou antirracista, máquina é máquina. O Twitter assinou o recibo, como a gente diz em matéria, quando o alvo da matéria confirma, né? Passou o recibo e não devia. E olha, quero que todos se preparem. A inteligência artificial veio para ficar e os algoritmos vão definir boa parte da nossa vida. Vão, por exemplo, definir quem será ou não funcionário de uma empresa. E quem perguntar, mas por que foi escolhido aquele? Dirão, não sei, o algoritmo indicou. A inteligência artificial é a novidade e chegou para ficar. Máquina nunca é de um lado ou de outro, ela é neutra. Quem são, vamos dizer, parciais, são os que programam e os que fazem, por exemplo, o Twitter, que assina recibo para uma acusação grave dessa.